Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do podcast do Canal do Bolivar, sempre gravado aqui no Bar do Salomão, na Rua do Ouro, 895, templo sagrado do torcedor atleticano, né? A nossa Capela Sistina, sempre recebendo um convidado para lá de especial. E hoje, na parceria, recebendo também com muito carinho, vai me ajudar a bater bola, vai receber aqui esse convidado para lá de especial, como eu disse, junto comigo, Elton Novaes, do Donos da Bola, né? Que está sempre também no Bora Pra Resenha, que é um queridíssimo, já esteve aqui conosco. E hoje, um convidado realmente que é uma bandeira, é uma referência para todos nós, né? Nós estamos falando de Chico Maia, várias Copas do Mundo, Copa América, Jogos Olímpicos, 32 anos comandando o jornal Sete Dias e é realmente uma referência muito querido por todos. Então, Chico, gostaria realmente de te agradecer por aceitar esse convite, para prosear aqui no Bar do Salomão. Satisfação, Chico. Você é muito querido, obrigado por aceitar o nosso convite. Meu caro Bolivar, prazer é meu, meu amigo. Prazer é meu, prazer e honra, né? Você, meu amigo Eltinho aqui, ó. De Divinópolis para o mundo, né? Salomão, meu querido aqui, ó. Da casa aí. Salomão. Satisfação. Salomão, rapaz, já me aguentou muito aqui, né? Chá com torradas. A Rádio Capital era aqui pertinho, na Contorno 50-57, e saía uma turma da Rádio Capital, que era uma turma da pesada. Oliveira Rangel, Garcia Júnior, grande Garcia, Bandeira. Pai do Garcia Júnior da Record, pai do Ulisses Magno, né? Tá lá em Divinópolis. Paulo Roberto Pinto Coelho, repórter que sabia de tudo, né? É uma turma grande. O pessoal costumava sair lá da rádio, ou então voltar de algum jogo de futebol, parar aqui e o pau cair a folha. Que ano isso, Chico? Rádio Capital, né? 1800 Guaraná e Roger. Foi tipo 79, 80, 81, 82. Era o pai do Salomão que comandava tudo aqui, né? Mas as farras eram ótimas, o bar era maravilhoso igual continua sendo, né? Esse prazer de estar aqui na Serra, na Rua do Ouro. Cheguei aqui, inclusive, parei o carro, olhei as maritacas de todo tamanho e passarinho de todo jeito. Eu falei, pô, eu tô na capital do estado, sabe? Maritaca, coisa mais bonita coisa do mundo. Boa, né? É um ambiente agradável. Muito. É por isso que fica as maritacas passeando por aqui, porque o ambiente é agradável. Muito legal. E aqui, destaca muito, você tá falando a respeito do bar, as fotos, né? A gente fica voltando no tempo de entrar aqui e ficar encantado. Eu, pelo menos, fico encantado quando eu entro aqui, vejo as camisas, as fotos. É uma atmosfera, uma atmosfera gostosa, de pegar e retomar também, voltar um pouquinho no tempo. Eu já olhei uma foto ali, já peguei e falei assim, nossa, esse time aqui fez raiva, hein? Esse time fez raiva. Você falou que tinha muito tempo que você não vinha para essa região, né, Chico? Muito tempo que eu não vinha aqui no Bar do Salomão, tinha muito tempo. Nós temos um amigo em comum, o Alexandre Picorelli, grande cruzeirense Picorelli, que tá sempre aqui, sempre manda mensagem, mas fim de semana normalmente eu tô na roça, né, gente? Tô na roça e calicando. Em Sete Lagoas ou em Conceição? Sete Lagoas ou Conceição do Mato Dentro, né? Fazenda Velha, que fica ali perto de Sete Lagoas, que pertence a Sete Lagoas, fica entre Sete Lagoas e Capim Branco. Então, fim de semana eu dou uma escapada, né? Mas aqui tinha muito tempo que eu não vinha, saudade, ambiente maravilhoso sempre. É bom que eu vou voltar mais aqui no meio de semana. Ô Chico, você é nascido em Sete Lagoas e já vamos, inclusive, registrar aqui. Poxa, são 32 anos de história com o jornal Sete Dias, lá em Sete Lagoas e região. Que trabalho fantástico, né? O semanário resiste, o impresso, né? Resiste toda sexta-feira com os assinantes, quem compra em banca, quem compra em padaria e em toda a região. Essa edição aí, inclusive, uma edição especial sobre Fortuna de Minas. E eu falei aqui das maritacas. Fortuna de Minas é a capital mineira do pássaro solto. Inclusive reconhecida pela Assembleia Legislativa. Muita gente conhecida mora lá. Vitor Braga foi goleiro do Cruzeiro, mora lá, um grande empreendedor lá. O secretário de Política Urbana aqui de Belo Horizonte, o Fleury, a família dele é de lá, o Fleury está sempre lá fim de semana. Não, esse é o prefeito lá de Fortuna, é o Cláudio Dinicotti, grande prefeito lá de Fortuna de Minas. O Anderson Moreira, quando não está trabalhando, mora lá em Fortuna de Minas. No retiro dele lá, que ele gosta tanto. Não, e criou um resort lá. Criou um resort lá em Fortuna, sensacional. Muita gente conhecida, muita gente do futebol, do empresariado, mora lá em Fortuna de Minas, que fica
30 quilômetros depois de Sete Lagoas. Ou seja, cerca ali pertinho, 30 quilômetros depois de Sete Lagoas. Direto, da grande Sete Chico, Lagoas. você é jornalista, né? Mas é advogado também, formado lá em Sete Lagoas, né? Formado lá no Unifem, né? O Centro Universitário Monsenhor Messias, lá de Sete Lagoas. Sou seu colega, Meus pais se formaram, mas meus pais se formaram em Sete Lagoas. Sério, também. Cara? Que legal. Que legal, rapaz. E a sua família tem uma tradição no direito gigante, né? Minha irmã também é advogada, né? Meu avô também é advogado. E você é advogado? Tabelião. Sou advogado também. Militante? Militante, desde 2001. Pois é, eu nunca militei, não. Eu me habilitei na ordem, passei no exame da ordem, 55671 é meu número. 83796. Não tô fora disso. Eu advoguei. Eu não sou advogado. Tá passando de 200 mil, eu acho, Chico. Eu advoguei no máximo em causa própria, um erro absurdo, né? Você não deve advogar em causa própria, porque você vai perder prazo, vai esquecer coisa, não pode. Mas advoguei para o Democrata de Sete Lagoas no Tribunal da Federação Mineira de Futebol. Grande Jacaré. E devia ter continuado nessa, porque dá mais dinheiro, né? Mas não é minha praia. Ô Bolivar, você falou aí 32 anos que ele tá à frente do jornal. Ele criou. Aí o pessoal vai olhar de casa e falar assim: pô, mas o Chico começou criança. Sim, ele começou criança. Conta essa história pra gente. É verdade. Rapaz, eu tinha 11 anos de idade, jornal Centro de Minas de Sete Lagoas, era o único jornal da cidade. O senhor Geraldo Tolentino, o saudoso Geraldo Tolentino, me deu a oportunidade. Igual você vê, o camarada deixar uma criança escrever sobre futebol, né, obviamente. Essa coluna, inclusive, está lá no Museu de Sete Lagoas. Que legal. A coluna se chamava Pílulas Esportivas. E aí, com 13 anos, o Geraldo Padrão, que está lá firme e forte até hoje, comandando a Rádio Cultura, o Geraldo Padrão me levou para a Rádio Cultura de Sete Lagoas, e aos 18, o Gil Costa me trouxe para a Rádio Capital, querida Rádio Capital, 570 AM, aqui para BH. Foi o Gil Costa que te trouxe? Gil Costa. Época de Celso Martinelli, Wilson José. Exatamente. O Celso veio depois, né? Mas tive o prazer de trabalhar com ele na Capital. Na época, Vilibaldo Alves, né? Que foi tirado da Itatiaia, Zé Calazans foi tirado da Itatiaia também na época. Tínhamos o Zé Maria da Silva Garcia Júnior, que veio de Barbacena. Valdir Rodrigues, que foi um grande nome da locução esportiva em Minas Gerais. Depois vieram outros, Silva Neto, Gerson Mendes, o Lucélio Gomes, tive o prazer de trabalhar com o Lucélio. O Cafunga, cara, tive o prazer de trabalhar com o Cafunga há algum tempo na Rádio Capital e depois na Rádio Confidência. Na reportagem tinha Paulo Roberto Pinto Coelho, Paulo Rodrigues, o Afonso Alberto, grande Afonso Alberto, um grande companheiro na Rádio Capital. Participou da primeira temporada. Afonso também, uma bandeira, uma referência, gosto muito do Afonso. O plantão era o Marco Antônio Bruck. A equipe de esportes da Itatiaia era da Capital era fantástica. E o Gil, na época, era uma rede, né? A Rede Capital era muito forte, veio pagando bem toda a vida, veio tirando os grandes nomes da Itatiaia, da Inconfidência, da Guarani, que era uma emissora fortíssima na época também, a Rádio América, que era na época Jornal de Minas, era muito forte. Então a Rádio Capital saiu tirando os melhores de cada rádio e apostando em algumas piabinhas desconhecidas do interior, né? Eu lá de Sete Lagoas. Que sorte que você deu de ser piabinha nesse momento, hein? Verdade. Porque trabalhar com grandes referências, né? É verdade. Eu comecei a trabalhar aí com os caras que eu ouvia, né, de criança lá, meus ídolos, né? Então, assim, eu chegava perto de um Flávio Anselmo, assim, Flávio Anselmo, que era um grande nome. Poxa, os companheiros todos da época, eu sou muito grato a todos eles, né, porque me ajudaram muito. Depois veio o Jário Anatólio Lima, que foi nosso chefe, inclusive, lá também, veio o Celso Martinelli. Quer dizer, foi uma época de ouro do rádio. Valorizou o rádio na época, porque a concorrência era pesadíssima, a Capital brigando ali com a Itatiaia pelo primeiro lugar, cada uma querendo fazer melhor do que a outra, e foi um período muito bom. Foi muito bom. Depois você chega a passar pela Alvorada também, Confidência. Sim. Confidência, aí veio o Minas Esporte, né? O Minas Esporte que ano, Chico? Foi em 1988, eu comecei no Minas Esporte, o Flávio Anselmo e o Flávio Carvalho me levaram para lá. Aí lá trabalhei com aquelas feras todas também. E aí Rádio Alvorada FM, fiquei 12 anos na Alvorada FM,
nosso querido Francisco Bessa, que comanda lá até hoje. Bandeirantes, aí montei o 7 Dias. Em 1991, montei lá em Sete Lagoas o jornal 7 Dias, que está aí até hoje, toda sexta-feira nas bancas, agora também com o portal regional lá, o 7 Dias News. Aí participei de N programas como convidado, lá com o Zé Lino na Itatiaia, Sport TV lá, com o André Izek lá no Redação Sport TV. Trabalhei um período curto, mas muito prazeroso na Rádio América também. Em Confidência foram 4 anos. Quer dizer, aí a vida, né? Vai caminhando. Jornal O Tempo, aí Jornal O Tempo, 9 anos no Jornal O Tempo, Jornal Super. Hoje em dia, comecei em jornal aqui no Jornal Hoje em Dia, onde eu fiquei 7 anos também. Chico, fantástico. Como era... Você falou que foi um curto espaço de tempo que você trabalhou com o Cafunga. Mas como era o Cafunga? Porque o Cafunga, para quem não sabe, historicamente um dos grandes goleiros da história do Atlético, e depois foi para o jornalismo, foi trabalhar como apresentador, como comentarista. Foi um grande nome, principalmente na minha infância, na infância do Bolivar, acompanhando ele pelo trabalho jornalístico. Isso. Como ele era? Quem era o Cafunga? O Cafunga era uma figura fantástica. Há pouco tempo eu estive com o Emanuel Carneiro. Falei, Emanuel, você pode virar livro qualquer hora aí. Eu tenho interesse em escrever um livro sobre a sua vida. Ele falou assim, Chico, eu topo. Depois que você escrever um livro sobre o Cafunga. Você vê o tanto que o Cafunga era uma figura interessante e era querido, né? Até hoje, né? O Cafunga é mito, virou mito, né? O Cafunga era uma figura, assim, gostava de um golpe, engraçadíssimo, sincero, absolutamente sincero e à vontade. Hoje o Cafunga sairia preso de qualquer estúdio ou de qualquer cabine de rádio que ele estivesse. Os termos que ele usava, né, gente? Puxa o vida. Trânsito, ele falou do trânsito ali, tá daquele jeito, né? Na contramão do politicamente correto, absolutamente. E essa história do trânsito aí, essa história é famosíssima. Ele e o Fernando Sasso apresentando o Papo de Bola. O programa na hora do almoço na TV Itacolomi, depois Alterosa. E o Cafunga chegou atrasado e lá as cadeiras lá, igual a gente está aqui, né? E o Sasso apresentando o programa. E o estúdio era gigante, no Palácio do Rádio, né? Na Assis Chateaubriand. Lá tinha auditório, tinha estúdio de rádio, estúdio de televisão, era um negócio gigante. Aí o Cafunga chegou, ele não imaginou que já estava no ar, que ele estava atrasado, chegou lá todo tranquilão, aí nisso chegou na cadeira dele, lá sentou do lado do Sasso, o Sasso apresentando o programa, e ele achou que o Sasso estivesse fazendo um teste. Passando um texto e tal. Aí, senta aí, mestre, senta aí, tal. Nós, gente, vamos desculpar aí, gente, mas o trânsito estava todo embucetado ali na Assis Chateaubriand. Aí o Sasso, mestre, nós estamos no ar, mestre. No ar? Gente, olha, a turma do prato, no bom sentido, tá? Essa palavra que eu falei aí, no bom sentido. Aí ele falava que Belo Horizonte tapava os buracos da cidade com borra de café. Gente, tapa hoje, amanhã tá aberto de novo. Parece que eles põem nem asfalto, não. É borra de café. O Cafunga, rapaz, uma vez, eu convidei para fazer uma palestra lá em Sete Lagoas. Aí, tudo bem, Maia, você me pega em casa? Pega, Cafunga, vou lá. Aí ele morava perto do Mineirão. Aí eu cheguei lá, aí a dona Beatriz, que ele chamava de Biguá, porque Biguá, dizem que tinha um zagueiro no Vasco que marcava muito, né? E dava porrada, aí ele apelidou a mulher dele de Biguá, que ela marcava demais, pegava demais no pé dele. Aí a dona Beatriz falou assim, ô menino, você não vai deixar o Olavo beber não, viu? Porque o nome dele era Olavo, né? Olavo Leite Cafunga Bastos, né? Não vai deixar o Olavo beber não, porque o Olavo passa da conta, o Olavo fica inconveniente, ele chega em casa aqui, é terrível. Não vai deixar o Olavo beber não, é um compromisso que você vai ter comigo, viu, menino? Falei, claro, dona Beatriz, pode deixar. Ele falou assim, ô Maia, não liga não, toda mulher é chata desse jeito. Você vai casar, você vai ver o que é. Essa aqui, ó, eu chego em casa, aqui, ó, ele pegou um gravador, eu tenho aqui uns 5 gravadores desse. Ela já quebrou uns 10, mas aí eu sempre compro outros. Eu chego em casa, ela começa... Aí eu falo, ó, vai gravando aí, amanhã eu escuto, eu vou dormir. Ela joga na parede, quebra, então...
é desse jeito e tal. Então o Cafunga era essa figura. A última lembrança que eu tenho de contato com ele já não estava mais no rádio, já tinha aposentado, estava bem doente assim, mas ia de vez em quando ao Mineirão. Aí eu cheguei atrasado para um jogo Atlético e Náutico, à noite no Mineirão, uma quarta-feira, e cheguei na porta do elevador assim, a hora que o elevador chegou, quem sai do elevador? O Cafunga, com o neto dele. Aí eu falei, ué, mestre, onde é que você está indo? Isso já tinha uns 5 minutos, 10 minutos de jogo. Ah, mas eu vou embora. Mestre, mas o jogo está começando agora, você já vai embora. Mestre, ô Chico, o jogo começou. Uma porcaria. O Atlético não quer nada com o jogo. O Náutico não quer nada, time ruim do Náutico, tá chovendo. Eu agora vejo futebol com visão dinâmica. Eu vejo futebol com visão dinâmica. Não vai sair do 0-0, no máximo 1-1. Jogo ruim. Tchau, Maia, tô indo embora. Foi embora. Quanto ficou o jogo? Ficou 0-0. Visão dinâmica. Visão falava negócio do olhar Rodolfo Valentim. Isso. Falava o Barra tem história. Limpa. Não tem coré. Não tem coré. Essa do olhar Rodolfo Valentim, outro dia eu até lembrei o Cafunga no meu blog, o Rafael, goleiro do Cruzeiro, Rafael Cabral. Deu uma bola, saco, gol. Aí eu falei, olha lá, Rafael Cabral fez o olhar de Rodolfo Valentino, como diria o Cafunga. Rodolfo Valentino foi um ator famosíssimo, né? Dizem que foi o primeiro símbolo sexual do cinema nos anos 40 e tal. Aí o Cafunga falava Rodolfo Valentino. O Cafunga tinha tiradas ótimas, gente. E eu dizia que ele sairia os comentários eram ácidos, assim. Quando ele tem vídeos no YouTube, se a gente colocar lá, acha vídeos no YouTube dele pegando e lenhando zagueiro do Atlético, atacante do Atlético, lenhando mesmo, pegando sem papo na língua. Ele virava, eu lembro de um árbitro, Agomar Martins. Agomar Martins, sim, era escurão e tal. Aí o Cafunga falava, esse frango de macumba tá roubando do Galo e tal, não sei o quê. Imagina falar isso hoje. Preso. Armando Marques vinha apitar aqui, rapaz, esse filé de borboleta, essa bichinha. Vai falar isso hoje? Nossa! Fala! Você tá louco. O Cafunga falava. Ô, Chico, agora nós estamos falando do Cafunga, lembrando dessa resenha toda. E quando eu falei referência no começo, não exagerando, muito pelo contrário, o Minas Esporte, que marcou a época, assim como o Alterosa Esporte marca, assim como o Donos da Bola marca. Mas foram quantos anos ali? De 89 a... Não, eu fiquei 16 anos no Minas Esporte. No Minas Esporte. De 88, de segunda a sexta. Segunda a sexta, de meio-dia às 14 horas. O programa é 2 horas de duração. Tinha uma audiência fantástica, porque a Band, na época, era a única emissora da capital que emitia o seu sinal para o interior todo. Então ela não tinha repetidoras, né, locais, no Triângulo Mineiro. Por exemplo, a Alterosa tem lá Divinópolis, que repete e manda para Sete Lagoas, inclusive. A Band não, a Band era Minas Gerais inteira. Montes Claros, o Triângulo Mineiro, sul de Minas, Poços de Caldas, Valadares lá no Rio Doce, enfim, Teoflotone lá no Mucuri. A Band pegava no estado inteiro. E o programa, poxa, era uma audiência fantástica, era um negócio todo muito natural, não tinha script. No máximo, assim, primeiro bloco, Atlético, Cruzeiro, segundo bloco, América não sei o quê, no máximo isso que o Flávio pegava, o Carvalho, que era o apresentador, e o comandante do programa, não tinha no máximo isso. E o pau quebrava naturalmente, fluía naturalmente, não tinha nada combinado, de vez em quando tinha uns pegas lá. Que é normal, é discussão, é um programa de debate, vai ter discussão e vai ter sangue. Teve uma que quase saiu porrada, do Flávio Carvalho com o Cleiton Borges. Um dia você vai trazer o Flávio ou o Cleiton aqui. Com muito prazer. Mas depois Cleiton vem muito aqui, né? Depois de uns 15 dias voltaram as boas. 15 dias? Depois de uns 15 dias voltaram as boas. E assim, tem 1000 histórias, né? Minas Esporte marcou época aqui. Inclusive do próprio Flávio Carvalho, o negócio de um merchan. Mas como que foi essa história?
Qual delas? A da briga. Cleiton. Como que foi? Você lembra algum detalhe? rapaz, Porque eu depois você lembro. conta do Merchan, que do Merchan é boa demais. Muito bem, viu, É Adilson? boa demais. Levantou e... Olha, levantou, conta o... Como que é? Conta o milagre, não conta o santo? Não, o Flávio, o Cleiton provocou o Flávio. E o Flávio tinha muita paciência, mas o Flávio era desligado. O Flávio falava alguma coisa e só depois ele percebia que, opa, eu falei isso, você entendeu? Ele era meio desligado. E o Cleiton não perdia uma oportunidade de dar uma alfinetada nele. Aí o Flávio falou uma história lá uma tribo que habitava a Toca da Raposa antes da Toca. Antes da Toca e século não sei o que e tal. Falou que era a tribo Aquidauanos, sabe? Aí o Cleiton, o quê? E tchá, e começou a sacanear, né? A tribo Aquidauanos. Não deixou passar Que batida. frequentava a Toca da Raposa, que era habitava onde era a Toca da Raposa. Quer dizer, piada de atleticano gozando cruzeirense. E o Flávio foi perceber isso depois. Alguém falou isso com o Flávio, né? Ah, rapaz, a hora que o Flávio manjou que era um trocadilho, que era uma pegadinha. Um trocadilho maldoso. Maldoso e tal, ele partiu pra cima do Cleiton. Você me respeita, não sei o quê, seu moleque e tal. Cara, aí chamou o intervalo. Chico, apresenta aqui porque eu tô saindo do programa. O Flávio. No ar, passou o microfone pra mim, passou o comando do programa pra mim. Aí chamamos o intervalo. Início dos anos 90, Chico? Início dos anos 90. Chamamos o intervalo, o Marcílio Soares, que você conhece, o Marcílio. Da antiga BH News. O Marcílio, que era o diretor de TV, né? Gente, calma aí. Aí tal, chamou o intervalo e tal. Aí, rapaz, a hora que fomos pro intervalo, o Flávio, vem cá. Eu vou. Cara, e o Cleiton assustou, que ninguém esperava aquela reação. Caramba! O Flávio nunca apelava com nada, rapaz, sempre tranquilo. Esse dia apelou e foi embora. Falou, eu vou embora pra não sentar a mão na cara desse camarada e tal. E aí um ficou afastado do programa e depois de um tempo eles voltaram. Aí depois voltou. Aí o Cleiton, né? O Cleiton ficou muito sem graça, pô. O chefe era o Flávio, pô. O Flávio era o chefe. Aí no dia seguinte o Flávio tava lá, o Cleiton não foi. Aí nós ligamos depois pro Cleiton. Não, volta. Aí o Flávio depois ligou pra ele voltou e tal. Aí voltaram as duas. A verdade é que era uma brincadeira muito corrente, né? Ali na década de 80, 90, né? Cachorrada, picharada. Agora é o tipo de coisa que realmente não cabe mais há muito tempo, né? Ficou fora de moda e não tem nada a ver uma situação como essa. Agora nós estamos falando do Flávio Carvalho aqui. Eu não sei se você sabe dessa história. O Chico me contou lá no Bora pra Resenha, mas o público merece. O público merece. Essa é muito fantástica, né? Essa é ótima, rapaz. O Flávio era muito natural na apresentação dos merchandising do programa. E era tudo ali, em cima do balcão, debaixo do balcão, a chopeira Marfinite e tal, apertava a chopeira no ar, aquela coisa. Aí teve uma bela sexta-feira, véspera de clássico, o Flávio falou assim, Chico, domingo tem clássico, né? Tem. Vamos apostar? Eu falei, eu não. Você perde a aposta, não paga? Quem não paga? O último clássico, o Galo ganhou, você não quis pagar a aposta, você ficou uma semana sem vir ao programa, Flávio. Você falou com ele? No ar, Ah, não, mas aquela não. Aquela era muito pesada. Eu ia vestir camisa do Atlético aqui no programa, não. Aquela, vamos apostar uma coisa mais tranquila. Eu falava, apostar o quê, por exemplo? Eu falei assim, vamos apostar um vinho. Aí eu pensei assim, ele tá dando a deixa pra gente fazer o merchan do vinho que patrocina o programa. O vinho Marché de Vin e tal. Aí ele, então vamos apostar o vinho. Vai, Flávio, um vinho? Quem sabe, Flávio? Você vai pagar? Claro que vou, Chico, claro que vou. Então nós vamos apostar um Marché de Vin, Flávio? Não, senhor, vamos apostar um vinho bom, senhor. Vamos apostar um vinho cortado. Flávio, Marché de Vin, Flávio. Ele, o Marché de Vin. Patrocinador. Pegou o vinho lá da bancada. Gente, esse vinho é maravilhoso. Nós vamos apostar o vinho, que não sei o que e tal. Aí chamou o intervalo. Falei, Flávio, fudeu, hein? Vamos perder o patrocinador. Não, tem perigo não, senhor. Perigo não. O fulano, representante, nem vê o programa. Ele fica viajando, nem vê o programa. Eu falei, Flávio, que não vê o programa, Flávio. Se ele estiver no inferno em Minas Gerais, aí ele está assistindo o programa, todo mundo assiste, como é que ele não vai ver? Não, perigo não, ele é gente boa, eu controlo. Perigo nenhum, perdemos não. Então. Aí, bom, acabou o programa, a gente saindo. Aí o Marcílio lá na caixa de som lá, né? Ô Flávio, o fulano do vinho pediu para você aguardar porque ele vai te ligar. Não existia celular. Aí, 5 minutos, tocou o telefone lá no
onde é o estúdio da Band hoje, tinha uma salinha lá, onde que era o camarim da gente, aquela coisa, tocou o telefone e o Flávio, alô? Oi, tá bom, fulano? Hã? Não, você não entendeu. Não, te contaram mal, não foi isso, você não viu. Ah, é? Você viu? Não, deixa eu te explicar. Não, pera, alô? E aí, Flávio? Puta que pariu. Mandou tirar a propaganda do ar e falou que vai me processar. Não processou, não. Tirou na época do ar o programa. E, coincidentemente, o Bolivar, uns 15 anos depois, eu já nem estava mais lá na Band e tal, tô lá na pousada do Taquinho, o senhor Eustáquio Miranda, lá na Serra do Cipó, a pousada Chão da Serra, maravilhosa, tá lá, viu, gente? Vai a propaganda pro Taquinho. Tô lá tomando uma com o Taquinho, eu a caminho de Conceição do Mato Dentro, aí tomando uma lá com o Taquinho, um camarada sentado no balcão do bar da pousada lá, camarada tomando um vinho lá e tal. Aí o Taquinho me apresentou para ele, Chico, eu sou fulano e tal. Tá bom, Chico, tal. Te conheço do Minas Esportes, Chico. Ah, é mesmo, rapaz? Eu não esqueço aquela passagem sua com o Flávio, a aposta do vinho e tal. Aí contamos o caso de novo, relembrando o vinho. Ele falou que na época até não gostei muito, não, mas hoje a gente ri, né? E tal. Eu que era o representante do vinho. Olha só, rapaz. E ele lembrou 15 anos depois. Lembrou 15 anos depois e tal. E, poxa, aí rimos pra caramba. Até contei pro Flávio há pouco tempo que eu me encontrei com ele. Tem foto com ele. Daqui uns dias eu vou resgatar essas fotos, viu? Tava contando essa história é boa demais. Vou resgatar essa foto para publicar e mostrar o dono do vinho, o Marché de Van. Marché de Van, o mercado do vinho. Né? Falar em França, falar em Marché de Van, você já cobriu várias Olimpíadas e Copa do Mundo também. A Copa do Mundo da França você estava, né, Chico? Você começa a cobrir México, Itália, Estados Unidos. Isso. De lá para cá todas. De lá para cá todas. Ou seja, de 1986, todas. De 86 para frente. Para cá todas. Inclusive a feminina na França, em 2019, né? Eu estava lá também. Agora é interessante, rapaz, futebol feminino, como é que é difícil, né? As pessoas me perguntam, quantas Copas? Eu falo, 11. E tal, quais? Aí eu falo e tal. Aí, mas 2019, feminino? Não conta, é 2010. Como é que é difícil, né? Mas hoje já é bem diferente mudando, do que era antes. Não, mas 2019, cara. Mas eu tô falando hoje, Copa anterior. Mas já mostra a força que é. Hoje, por exemplo, as pessoas já vão, as pessoas já se interessam. O Brasil, por exemplo, é pré-candidato já até a Copa aqui mais uma vez. Eu tô dizendo o seguinte, a dificuldade que é do futebol feminino. Mas é uma luta constante e tem que continuar, porque é assim que vai dar certo e vai gerar o grande público. Por exemplo, o jogo, para mim, o melhor jogo das Olimpíadas de 2016 que eu fui no Mineirão, e eu fui em alguns, foi o Brasil e a Austrália, que foi as quartas de final aqui no Mineirão. Foi um espetáculo. Grande jogo. Mas é muito difícil. O jogo de seleções é até interessante, né? O Brasil tem sempre boas seleções. Agora, você pega um jogo do Galo nosso, hein, Bolivar? Pega um jogo aí de campeonato mineiro, feminino, mesmo campeonato brasileiro, não é fácil. A gente vê aí o esforço. Eu entendo que o futebol feminino, para deslanchar, ele teria de ser praticado ou incentivado nas escolas. Desde a escola infantil até a universidade. Foi assim que nos Estados Unidos o futebol feminino alavancou. Lá atrás, anos 80, na Europa também. Na Europa é muito forte também. Na Europa também é muito forte, né? Alemanha, França, Bélgica, França, né? Lyon, os times são fortes. Na Ásia é muito forte, né? A China é forte, Coreia, Japão. Aqui no Brasil eu entendo que a CBF fez um negócio assim, de cima para baixo. É complicado. Ela obriga os clubes a terem times femininos. Aí os times que não vão... Comebol, né, Chico? Também. Os times não vão desprender grandes recursos no time feminino em detrimento do time masculino. Porque já imaginou? O Cruzeiro está muito bem no feminino, mas o masculino está mal. A torcida não aceita. Mas também não dá para desconsiderar também, porque quando as Vingadoras, por exemplo, entram em campo, passaram por um processo de certo desmanche, de alguma forma, e parece que vão
Tentar porque é o Clube Atlético Mineiro que está sendo representado ali, né? Então, eu acho que faz parte de um processo mesmo que, claro, leva tempo, né? Lá na Europa, nos Estados Unidos, já estão mais avançados em relação a essa situação. Que ano que foi que você cobriu essa Copa do Mundo Feminina? 2019. 2019. Na França. 2019. Uma baita Copa, estádios lotados, as cidades com aquela festa, bem mesmo num clima de Copa do Mundo normal, masculina e tudo mais. E aqui no Brasil, a valorização do futebol feminino ainda está muito, muito aquém daquilo que poderia ser. Mas eu entendo que, se partirem para o meio universitário, estudantil de modo geral, aí de dentro da escola para fora, eu acho que se alavanca o futebol feminino. Ô Chico, mas falando de Copa do Mundo, qual foi a mais marcante para você? Rapaz, você estava cobrindo, né? Desde o México em 86. Rapaz, essa é uma pergunta dificílima de responder, porque cada uma tem a sua especificidade, o seu detalhe de importância. O México, por exemplo, que era a primeira, o que chamou a atenção assim, lá no México? Né? A tecnologia no México já começou a funcionar. Publicidade, o marketing entrando para dentro do futebol, né? Impressoras matriciais soltando releases das seleções, sabe? A lista das seleções. Antes você tinha que anotar tudo na mão, né? Ou então vinha lá um xerox das escalações, né? O xerox das escalações. Muita gente nem sabe o que é xerox, né? Aí veio matricial. Você apertava o botãozinho lá, seleção da Itália, delegação da Itália. Apertava lá e vinha lá aquela papelada. Né? Aí você chega agora, a Copa do Catar, por exemplo. Tudo no celular, tudo QR Code, QR Code, escalação, substituição, Antes, até a Copa da Rússia, 18, o pessoal chegava, os voluntários da FIFA chegavam lá na tribuna com papel, né, as escalações, substituições, cartões, daqui a pouco chegava de novo, aí acabou isso, agora é tudo digital. Credencial, você é credenciado meses antes da Copa, é um processo longo, demorado e tal. Aí você chega lá, pega uma outra credencial, aquela que você pendura no pescoço, que dá direito a você entrar nos centros de imprensa, mas para o estádio, você tem uma cadeira no estádio, é outra credencial, é um outro ticket especial para cada jogo. Aí antes, até 2018, você pegava essa credencial lá no birô do centro de imprensa, tinha um envelope lá com o seu nome, né? Se a FIFA tivesse te concedido esse ingresso para o jogo, porque nem todo jogo tem ingresso para todo mundo, aí você pegava o envelope lá, tá lá o ingresso, tal, papapá. Agora não, agora você chega num totem, né? Chegava no totem lá, aí cuspia lá o seu ingresso na maquininha, sabe? É um negócio impressionante a tecnologia. Então, a tecnologia começou no México e a cada Copa houve a evolução. Na Copa da França, nós vimos as primeiras máquinas digitais, porque antes o fotógrafo ia para o estádio carregando equipamentos pesadíssimos, telefoto e tal, montava no quarto do hotel um estúdio para revelar as fotos, né, para revelar filme, aquela coisa. Aí na Copa da França, a Folha de São Paulo e o Globo já fizeram os primeiros testes com as câmeras digitais. O camarada fotografava atrás do gol ali, tal, dava um clique e saía via intranet lá na redação, para o editor lá em São Paulo ou no Rio escolher a foto que ele ia publicar. Até então, o fotógrafo ficava no estádio até o intervalo, ou momentos antes de acabar o intervalo, caía fora para o hotel para ir revelar a foto, para passar pelo aparelho de telefoto, que era igual um rolo de pastel assim, devagarinho, pela linha telefônica. Aí a foto estava quase sendo concluída ali, caía a ligação, travava tudo. Aí tinha que voltar a começar tudo do zero, né? Então, a partir de 98, isso começou a mudar. Aí já veio 2002, Japão, Coreia, aí, puta merda, aí a coisa era tudo automático, telefone celular e tal, e não sei o quê. Então, a tecnologia, a cada Copa, há avanços fantásticos. Te surpreende demais, né? Agora, cada Copa, assim, a Copa do México foi fantástica, especialmente para mim, que era a primeira Copa do Mundo. O Japão e a da Itália, aí que a tecnologia, aí vieram as impressoras coloridas, estádios maravilhosos, né? Esses estádios padrão FIFA,
começou para valer, isso começou para valer na Copa da Itália. 94, né, públicos gigantes, né? Eu acho que nunca teremos uma Copa do Mundo que bata o público dos Estados Unidos, estádios gigantes. E todo mundo falava assim, a Copa vai ser um fracasso nos Estados Unidos porque o povo não tem tradição de futebol. Cara, os norte-americanos gostaram da ideia, encheram os estádios, e os latinos, né? Os latinos. Latino e estrangeiro, de modo geral, né, domina, né? As populações são lotadas de asiático, europeu, africano, latino principalmente. Então, os estádios todos lotados nos Estados Unidos. 98 eu te falei aí essa questão da tecnologia e o nível do futebol, né? Cada seleção, puxa vida, a França foi campeã com todos os méritos. O Brasil tinha uma seleção fantástica, a Argentina tinha uma seleção fantástica, a Holanda tinha uma seleção fantástica. Então, tecnicamente, foi uma grande Copa. E como jogou bola o Zidane naquela decisão, para mim é uma das maiores atuações individuais numa final de Copa, né? Demais. Foi impressionante. Aí você pega 2002, surpresas, a França campeã, eliminada na primeira fase, a Argentina, que era candidata ao título, eliminada na primeira fase, né? E aí vai, cada Copa teve a sua... E ali, Coreia e Japão, né, em 2002, né, Chico? Para fazer uma cobertura dessa não é tão simples, né? Complicado. Eu falo até por causa da cultura diferente. Eu acompanhei a seleção brasileira, né? Os primeiros jogos na Coreia, em Suwon e Ulsan, depois no Japão, aí o Japão já foi a partir das oitavas. Aí você ficou direto. Fiquei direto no Japão até Yokohama, né? O título foi lá em Yokohama. 2006, na Alemanha, começaram as fanfests. Copa da Alemanha, em termos de evolução, dentro e fora de campo, a Copa da Alemanha foi um marco, sabe? E essas fanfests, assim, você via milhões de pessoas nas ruas, e nem uma briga, nem uma confusão, negócio assim, e lotada, as cidades lotadas também, porque o cara sabia que não ia ter ingresso para ele entrar no estádio lá de Frankfurt, por exemplo, mas ele sabia que haveria telões gigantes nas praças com as fanfests. Isso. Que ele teria cerveja e tal, e farra, gente do mundo inteiro. Então o camarada pegava um trem lá em Paris, por exemplo, 4 horas depois ele estava lá em Frankfurt, ia para a praça curtir, dormia na praça e tal. Foi uma festa permanente a céu aberto. A Copa da Alemanha, por exemplo, sabe? Então, cada Copa tem um detalhe muito importante. Muito Agora nós estamos falando de Copa, mas teve também o Mundial de Clubes da FIFA. Nós, inclusive, temos uma foto junto, né, Chico? Eu, Chico e o grande querido Dadá Maravilha, no aeroporto ali de Menara, desembarcando ali em Marrakech, né? Exatamente. Que é um país fantástico também, né, Chico? Fantástico. É uma experiência muito bacana também, né? Apesar do que esportivamente aconteceu que o Raja realmente já todo mundo esperando o Monterrey ali, de alguma forma. Como é que foi? Como é que você viu aquilo ali, Chico, como jornalista, mas também todo mundo sabe da sua paixão pelo nosso Foi sua maior decepção no futebol? Ah, não. A maior decepção que eu tive com o Galo, por exemplo, foi não com o Galo, mas com a arbitragem. Atlético e Flamengo, 1980. Essa foi uma decepção que eu tive. 80 ou 81? 80. E 81 veio a segunda. Tá. Né? Porque 80, Atlético e Flamengo... Mas aí não é, você não vê como uma questão de injustiça levada por outro meio. Sim, não foi decepção com o Atlético, decepção com o futebol. Com o futebol, não. Né? A arbitragem, o esquema então, funcionando. Com o Atlético, aquela ali foi maior? Com o Atlético... Olha, a do Mineirão contra o São Paulo, título brasileiro de 77, disputado em 78, né? Isso, o São Paulo de 78. Foi campeão em cima do Atlético do Mineirão. Eu era muito menino, então eu não tinha a percepção do futebol ainda para valer igual... Porque possivelmente seria a maior decepção que eu teria com o Galo, aquela de 80, aquele timaço, perder invicto do Campeonato Brasileiro 77, né? Na catimba do São Paulo e tal. Mas essa do Galo... Do Raja. Elton, olha, eu tive... eu já passei tanta raiva com o Galo, tanta decepção com o Galo, que... Boa pergunta, rapaz. Eu não sei, porque essa com o Raja, a minha decepção foi com o Cuca. Porque o Cuca foi o grande culpado do Atlético entrar ali bambo, igual entrou contra o Raja Casablanca. Ele não se informou sobre o adversário, ele não preparou o time dele. Gente, olha, tem esse cara aqui. Ele achou que era só entrar em campo e ganhar, sabe?
Então, assim, a minha decepção... Você tem esse sentimento? Você tem esse sentimento ou é a informação? Tem, nós estávamos lá. Você lembra que o pensamento... Todo mundo pensava no Monte Rei do México. Eu nunca escutei nenhum jogador falar sobre isso. É que o Marcos Rocha andou falando alguma coisa. O pensamento era só no Bayern de Munique. O pensamento era no Bayern de Munique, que ia passar por não sei quem e o Galo ia pegar o Bayern. Esqueceram que tinha o Raja Casablanca antes, sabe? E, poxa, o comandante, né, o técnico, tem que ficar ligado nisso. E o Cuca não. O Cuca estava tranquilo, achando... A cabeça do Cuca estava na China, que ele já tinha acertado com os chineses, né? Inclusive, ele tinha um compromisso com o Alexandre Calil de não revelar que ele já estava acertado com os chineses, com o compromisso que ele fez. Mas vazou a foto. Ele falou... Então, mas vazou a foto, não foi não? Ele falou para os jogadores que... Foi antes de vazar a foto? Sim, ele falou para os jogadores que estava fora. Então, poxa, aí desmotivou, quebrou a concentração, quebrou o foco naquela decisão. Tem a confiança que os caras tinham nele. Né? Exato. Mas eu acho que não é um pensamento muito pequeno perante a grandeza do que poderia ser. Do Cuca? Do Atlético, dos jogadores. Porque, olha só, eu estou disputando, eu sou seu atleta. É um pensamento meu. Eu sou seu atleta, eu estou na semifinal do Mundial, preciso ganhar do Raja para chegar na grande decisão contra o Bayern. Cara, pra mim, jogador, é muito grande. Muito grande. Eu não vou pegar e falar assim, o Chico Maia largou o nosso time, eu vou fazer birra. Aqui, o futebol é um conjunto de fatores. Sim. Você tá totalmente certo. Só que o jogador de bola é o seguinte, cara. O jogador de bola, na cabeça da maioria dos jogadores, o Raja já era. O pensamento era no Bayern. Aí caberia ao treinador, tem Raja Casablanca, esse cara aqui corre pra caramba, esse aqui chuta de qualquer lugar, esse aqui dá muita porrada. Quer dizer, cabe ao treinador mostrar jogos. Agora, Chico, quando ele chega com essa informação pro Calil, é a hora de falar, Coca, pelo amor de Deus, nós não vamos pensar nisso aqui agora, não. Isso aqui nós estamos pensando no final do Mundial. Depois da final do Mundial, não vamos resolver essa história. Né? Eu falo isso porque nós viajamos, nossa equipe da TV Alterosa, da Alterosa Esporte, viajou junto com a delegação. Fizemos aquele voo Belo Horizonte, São Paulo, foi até um voo complicado. São Paulo, Lisboa, Madrid, para chegar em Marrakech. E eu fiquei sabendo, dentro desse voo, de uma pessoa da comissão técnica, muito amigo, há mais de 40 anos de infância, que estava passando mal e me confidenciou isso. Eu escondi de todo mundo. Até tratar minha esposa aqui no Brasil. Mesmo como jornalista, eu falei, essa informação não pode vazar, né? Eu, Leopoldo Siqueira, da Maravilha, Rodrigo Coralic, Samuel Venâncio, Reinaldo estava lá. Reinaldo, o Rei estava lá. Mas eu falo assim, em termos da comitiva, então escondi. Claro que a informação veio à tona, né? Agora, eu acho que o grande problema foi a gente ter projetado que seria o Monte Rei do México como representante, e a gente sabe, a torcida dos caras lá faz um barulho violento e abraçar a causa, e tinha uma atmosfera realmente muito diferente, né? Os caras correram como nunca, né? Era ganhar do time do Ronaldinho Gaúcho, né, pô? Então, assim... E chegar numa final de Mundial, sediando o campeonato. Isso aí, eu comparo isso aí, agora eu lembrei a maior decepção que eu tive com o Atlético, né? Cuca também, o 6x1 do Cruzeiro. Porque, cara, futebol... Cada vez mais, se você não tiver focado naquilo ali, o adversário vai estar e vai te dar proveito disso. Aquele 6x1, o Cruzeiro lá em Atibaia treinando, técnica do Wagner Mancini, Cruzeiro uma semana preocupado, tinha que ganhar do Atlético para não correr risco de ser rebaixado. O Atlético já tinha escapado do rebaixamento. Na semana anterior contra o Botafogo. Cuca foi pagar a promessa lá em Goiás, e tal, não teve treino durante a semana. Aí na sexta-feira teve uma... Na quinta, confraternização. Jogamos. Uma confraternização da imprensa com a comissão técnica. Aí na sexta-feira teve um treininho, no sábado concentração e domingo o Galo relaxado, o Galo sem treinar. Foi pegar o Cruzeiro que estava babando, entrou com sangue nos olhos. Taca 1x0, o time parte para cima. Eu tenho N dúvidas quanto a um monte de situações ali dentro de campo. Não vou falar aqui porque é complicado, né? Você acusar alguém ou falar alguma coisa. Mas teve muita coisa dentro de campo estranha acontecendo. E aí toma um gol. Os caras partem para cima para empatar.
vai com tudo. Toma o segundo, dá para empatar. Toma o terceiro. Aí bicho, a vaca abriu a porteira. Tomou o quarto ainda, né? O primeiro tempo termina 4-0. Aí danou. Então, assim... 4 de dezembro de 2011. O Cuca foi viajar e tal, e não estava nem aí, porque o Galo já tinha escapado do rebaixamento. É essa situação lá em Marrocos. Poxa, treinador, o time tinha que estar focado. O time tinha que estar focado no Raja Casablanca. Não tinha que pensar em Monterrey, não tinha que pensar em Bayer, não, pô. Aí, mas... fazer o quê, né? Chico, sempre que nós estamos falando do Cuca aqui, né, Eltim? Eu sempre faço essa pergunta. O Chico colocou 2 ressalvas na história de um dos maiores treinadores da história essa é a pergunta que eu vou fazer. dúvida. Essa é a pergunta que eu vou fazer, que são 2 coisas que a gente sempre coloca aqui. Quem é para você, no caso, o maior treinador da história do Atlético? Se é Tele Santana, se é o Cuca ou se é algum outro? E qual que é o maior rival para você? Tenho outro. Se é Flamengo ou se é Cruzeiro? O Bolivar, essa história de comparar épocas... É sempre complicado. Gente de épocas diferentes Ela é muito cruel. complicado. E ela é cruel. É muito complicado. Primeiramente, seguinte, olha, eu gosto demais do Cuca como pessoa e como treinador. Sim. É um dos melhores do Brasil, sem dúvida. E como pessoa, poxa, um ser humano maravilhoso, né? Tanto nessa polêmica aí que ele passou e tudo mais, lá da Suíça e tudo mais, eu fiquei sempre numa posição de respeito ao Cuca, porque, poxa, a história... né, é complicada e tudo mais. Então eu gosto muito do Cuca. Eu faço essas críticas profissionais ao comportamento dele, naquele 6-1 do Cruzeiro e na disputa do mundial lá no Marrocos, sabe? Agora, com relação a ser o melhor técnico da história do Atlético, é tão complicado, gente. O Pelé foi técnico do Galo em 70, 71, 72 e depois em 87. Então, épocas diferentes. O Cuca foi técnico do Galo agora, recentemente. O futebol era outro. Agora, eu vi os dois trabalharem. Eu vi o Tele trabalhar no Atlético em 87, né? Eu estava lá cobrindo o treino na Vila Olímpica e vi o Cuca trabalhar na cidade do Galo, no dia a dia. O Tele Santana é incomparável. Não é o melhor técnico do Atlético só, não. É o melhor técnico do Brasil. Pô, eu vi Tele trabalhar, eu vi Luxemburgo trabalhar. O Luxemburgo teve um momento também que ele era o técnico mais moderno do futebol brasileiro, inovador. Tem um que não está cotado entre os melhores aí do país, mas eu considero que é o Levir Coupe. Esse é o meu. Fantástico. Esse Levir. é o meu. E eu vi o Levir trabalhando quando o Levir ainda não era o Levir Coupe. O primeiro time grande que o Levir teve a oportunidade do Brasil foi o Atlético. Aquela Sele Galo, que foi um fracasso, o Galo caiu para a repescagem do brasileiro. O presidente Afonso Paulino descobriu o Levir lá no Paraná, trouxe o Levir e chegou aquele desconhecido aqui, Levir Coupe. Poxa, ele correu com as estrelas todas do Atlético, manteve só o Éder. E o Éder ficou no banco um tempão, até entrar e virar o principal jogador dele. E o Adilson também. O Adilson o zagueiro também mantido. Ficou, E o Atlético se classificou para a semifinal do Brasileiro. Foi eliminado pelo Corinthians, que foi campeão, por causa de um frango que o Humberto, goleiro, meu querido Humberto, gosto muito do Humberto, mas foi um frango que ele levou, chute do branco, do meio da rua, né, o lateral branco. Escapa a bola, né, dele, solta. E o Atlético perdeu aquela semifinal para o Corinthians foi campeão depois, o Atlético dirigido pelo Levir Coupe. Então, assim... Mas deixa só falando desse jogo, eu vou dar uma aspas. O Luiz Eduardo também erra aquela travessada do pé do Marcelinho Carioca. Ele guarda do meio da rua. Que aquilo ali fez o jogo ficar... Tem a vantagem do Corinthians faz 2 gols e a vantagem do Atlético só fica em 1, ficou 3-2. É verdade. E aí complica o Atlético pro Naquela próximo noite jogo. que o Reinaldo Rosa faltou fazer chover o Reinaldinho, Ele fez chover, né? Choveu. Ficou 3-0, choveu no jogo aqui. Mas a gente sempre lembra do goleiro que falha, né? A gente não lembra do zagueiro, do atacante que perde a bola lá na frente e vem o contra-ataque. Mas essa falha do Luiz Eduardo, pra mim, nossa, é pesado. Bem lembrado, eu vou colocar o Luiz Eduardo na conta nas próximas vezes que eu vou falar sobre esse assunto. Realmente. Então o Atlético o Levir Coupe, para mim o Tele é incomparável. O Tele foi o maior técnico da história do Atlético, com essa ressalva de que é difícil você comparar profissionais de épocas diferentes, né? Eu acho cruel às vezes isso. Então o Tele. O Cuca foi o segundo, né? Atrás do Tele, Cuca. Aí vem Levir Coupe, que foi outro grande treinador,
E é por aí, né? Esses três. E em relação à rivalidade entre Atlético e Flamengo, porque você citou de cara aí, ó, a primeira decepção grande foi em 1980. Né? Eu entrava em campo com aquele time, João Leite, Maguané, Luizinho, 80, 81. Minha família estava no Maracanã e estava no Serra Dourada também. Eu tenho uma rivalidade maior pelo Flamengo, porque, eu sempre falo isso, aqui, claro, é uma rivalidade regional, mas você ganha, se perde, e geralmente na bola, né? É claro que no dia seguinte tem a brincadeira, que faz parte, saudável, do adversário ali e tudo mais. Mas da forma, na covardia, na canalice que foi feito, isso é uma coisa que eu não consigo perdoar. Né? José Roberto Rato, José Assis Aramego e tudo mais. Então, eu gostaria de saber de tem você. Tem mais uns aí, hein? Tem mais alguns. Alguns. Filho, Carlos Sérgio Rosa Martins, um gaúcho que atuava muito como bandeira, ajudou a operar o Atlético, né, a favor do Flamengo naquela de 1980. Foi o impedimento que ele dá. Do Palinha ali, com mais de um metro. Dá a expulsão do Reinaldo. Terrível. Foi depois do impedimento mas mal marcado. O Bolivar, olha, puxa vida, senhor. Pra mim não tem. Essa comparação, pra mim, não existe. O maior rival é o Cruzeiro. Flamengo, bacana. Em termos nacionais, a maior rivalidade nacional é com o Flamengo. Mas, de modo geral, em tudo, é o Cruzeiro. Poxa, o Atlético ganhou esse título da Copa do Brasil em cima do Cruzeiro. Você quer troço mais saboroso que esse? 2014. É um título nacional, o Galo foi campeão em cima do Cruzeiro. Quer dizer, isso aí não tem preço. Se ganhar do Flamengo alguma coisa, beleza, o Flamengo ganhar do São Paulo, ganhar do Corinthians, mas a rivalidade local, quando é transportada para o plano nacional e você ganha, isso aí, poxa, mais interessante que isso seria só se o Galo tivesse rebaixado o Cruzeiro naquela. Não, mas se você ganha uma Libertadores em cima do Flamengo também. Isso é tudo bem, senhor, mas aqui, a rivalidade, Atlético e Cruzeiro, Atlético e Flamengo, bacana, igual Atlético e Corinthians, Atlético e Grêmio. Com o Flamengo é maior? Com os times do estado, os outros estados. Mas no total, cara, no conjunto da obra, o grande rival é o Cruzeiro. O Cruzeiro, você perde um jogo pro Cruzeiro, você sai na rua, o nego tá te enchendo o saco. Você vai num posto de gasolina, mas quando você perde na bola e perde no negócio, faz parte do futebol. O atleticano te cobra porque você não fala do fulano, você tem que falar mal do fulano. Pô, você elogiou o Beltrano e tal. O cruzeirense fala, sofredor. Cara, não tem. Atlético Cruzeiro, a maior rivalidade é com o Cruzeiro e eu nem coloco isso aí. Eu acho que o atleticano é muito doído com o Flamengo por causa das injustiças históricas. Você sabe, mas rival, que você fala assim, pô, quem é Batman e Coringa? É o Cruzeiro. O cruzeirense vê o atleticano e o atleticano vê o cruzeirense. Agora, eu entendo a posição do Bolivar, porque ele até falou aí que ele era menino e ele viveu essa história do Atlético, a rivalidade com o Flamengo e tal, porque os dois eram os maiores times do Brasil naquela oportunidade. Mas você sabe que até 1980, ali foi um divisor de águas. Atlético e Flamengo tinham um entrosamento fora de campo fantástico. Mas eu imagino que eram clubes populares. Eram irmãs. Flamengo, Corinthians, Atlético e Internacional são os clubes de massa do Brasil. E sempre serão, né? O Bolivar, nós tivemos essa história é muito boa, viu? Nós tivemos um jogo das enchentes. O jogo das enchentes, um jogo beneficente para as vítimas das enchentes em Minas Gerais, 1979. Atlético e Flamengo, no Maracanã, lotado, Atlético e Flamengo, Pelé jogou pro Flamengo, eu estava lá pela Rádio Cultura de Sete Lagoas, aliás tem uma história ótima da publicidade, aí eu conto daqui a pouco, mas assim, aí veio 1980, aquela final, eram os dois melhores times do futebol brasileiro, cada um uma máquina, e aí, o que ocorre? A arbitragem fez a diferença. Por isso que o atleticano tem essa mágoa. Aí virou mágoa do Flamengo e tal. Mas a verdade é que esses árbitros, né, absolutamente suspeitos, que complicaram a situação toda. O Flamengo tinha um presidente raposa, fantástico, Márcio Braga, o maior presidente da história do Flamengo. O diretor é o Walter Clark, já? Walter Clark, jogava dentro e fora de campo, o Márcio Braga, contava com a Rede Globo e com a Coca-Cola na época, que queriam
criar ali uma marca em um time nacional. O Flamengo nunca tinha sido campeão brasileiro. O Atlético já tinha sido em 71, já tinha perdido da forma que perdeu justamente em 77. Essa história, e chegava à terceira final em 80. Essa história ela é muito curiosa. A história Atlético e Flamengo, esse divisor de águas que existiu ali a partir de 1980 é muito curioso. Porque o atleticano se identificava muito com o flamenguista e o flamenguista se identificava muito com o atleticano. Isso até 1979. Aí vem em 1980 e acontece toda essa reviravolta, mas eram torcidas irmãs. E elas eram irmãs pelo fato de falar o time do povo. Isso. Era o tratamento do time do povo. Então o flamenguista se via no atleticano aqui, que quebrou em 1980. E outro detalhe, Bolivar, por exemplo, as diretorias tinham um bom relacionamento. Dario saiu do Atlético, o Atlético negociou com o Flamengo. Um monte de time do Brasil queria o Dario, negociou com o Flamengo. Cláudio Mineiro, lateral, jogou no Atlético, jogou no Flamengo. Sérgio Araújo saiu do Atlético. Só que aí já ia 87. Aí o pau já tinha quebrado. O pau já tinha quebrado. E quebrou até nessa história. Aí o Sérgio Araújo foi pro Flamengo porque o Galo tava precisando de dinheiro e foi a melhor proposta que surgiu. Aí foi pro Flamengo. O Sérgio Araújo contando essa história é muito engraçado. E tem um detalhe, viu, Elton? As torcidas ali, o racha começou assim, literalmente, nas arquibancadas. A torcida do Atlético foi vítima de uma covardia naquela final de 80. Isso eu tô falando. A torcida do Galo exprimida de um lado direito das cabines de rádio. 20 mil atleticanos. E os caras, rapaz, do Flamengo metendo foguete nos atleticanos, ali na covardia, chucho de churrasco. Foi uma covardia dentro e fora do Maracanã. Então, assim, a mágoa ficou um negócio assim... Pau de bandeira, massa de bandeira, foi muito sério. Foi um negócio terrível. Então, assim, ali começou, o pau quebrou. E, poxa, e ali começou a trajetória do Flamengo. Daí a pouco teve 81, aquela sacanagem lá do Serra Dourada. Aí acabou, né? Aí acabou. Aquilo foi o maior roubo considerado o maior roubo do futebol mundial. Né? Agora, não dá para comparar a rivalidade Atlético e Flamengo com Atlético e Cruzeiro. Cruzeiro, Atlético é do início do século, né? Início do século XX, pô. Isso aí... o Cruzeiro é 2 de janeiro de 21. Atlético perto pro Flamengo, vou levar Atlético perto pro Flamengo. Ninguém me enche a paciência, tá tudo bem. Agora, perto pro Cruzeiro, você não sofre isso, não? Chico, sinceramente, eu tenho alguns grandes amigos cruzeirenses também. Aí perder na bola é uma coisa. Agora, perder da forma que nós perdemos ali, eu realmente não esqueço e não perdoo. Eu tenho mais vontade de ganhar do Flamengo em algumas situações. Mágoa, tristeza. Mas eu acho que aquele José Roberto... O uso da palavra rival, ele é mais pro Cruzeiro. O Cruzeiro, por exemplo, aqui em Minas é tão forte que você faz 2 perguntas para uma pessoa quando você conhece ela. Qual o seu nome, que time você torce? É automático. Não, e aí, tudo bem? Quando fala assim, América, o quê? América? Então existe esse negócio. É muito bipolar. É um ou outro. E é uma rivalidade muito forte. É um negócio que ele tá no seu respirar. E você atravessar a rua e ir na padaria, você arruma uma discussão ali. O Flamengo não. O Flamengo só vai te magoar no dia do jogo. Aqui, ó. Estamos aqui conversando, fazendo o programa aqui no Bar do Salomão. Olha lá. No poste, esperando o sinal fechar para atravessar. Camarada com a camisa do Cruzeiro. Você entendeu? Então, assim, não tem jeito. É Atlético e Cruzeiro. Atlético e Flamengo, bacana e tal. Mas perto do Flamengo, nem aí. Ninguém vai mexer o saco. Foi importante. Cruzeiro, não. Onde é que eu estiver no mundo, eu vou receber. Aqui, Atlético e Raja. Atlético e Raja. O cara tomou o ferro lá. Chega no hotel, aquela coisa e tal. Aí, celular, né? A gente já recebia imagem no celular. Puta que pariu. Tanto de cruzeirense mandando foto da Avenida Raja Gabalha. E o Raja não sei o quê. Você sabe que eu não Nenhum flamenguista me encheu a paciência. Atlético e Cruzeiro é a grande rivalidade. Eu não recebo nada, nunca recebi de cruzeirense, porque eu também não mando. Então, nunca recebi. Claro, quando caíram para a Série B, fui dormir de manhã sem acreditar, feliz da vida, tomando meu cachorro engarrafado, né? Celebrei cada ano. Cachorro engarrafado? O cachorro engarrafado, como diria Nelson Rodrigues. É o amarelinho, o dourado? A forma que Nelson Rodrigues fala do uísque. É o cachorro, é o cachorro na garrafa. Eu conheço isso aí como... Cascavel, Flávio Anselmo. Flávio Anselmo pegava... é o barulho do gelo. Flávio Anselmo pegava o Kutsark, que era o uísque preferido dele. É o barulho da Cascavel aqui, ó. Cascavel. Mas essa Vinícius Correia que falou, o cachorro engarrafado é o melhor amigo do homem
na garrafa. Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. É, Falou Vinícius Nelson de Moraes. Rodrigues. Falei Nelson O Nelson Rodrigues. não bebia, você sabia, né? O Nelson Rodrigues não bebia. Tricolor doente. Tricolor doente. Criador daquela... O negócio de Almeida, como é que é? Sobrenatural de Almeida. Sobrenatural de Almeida. Escreveu Aqui, a vida como ela é. Eu falei para vocês a história da publicidade, né? Atlético e Flamengo. Primeiro jogo que eu fui transmitido no Maracanã pela Rádio Cultura de Sete Lagoas. Aí estamos lá, eu lá do lado do Denis Menezes, Rádio Continental do Rio, em nome de Ponto Frio Bonzão. Eu perto lá do Kleber Leite e Loureiro Neto da Rádio Globo. Bradesco, garantias de bons serviços, Continental, cada vez mais uma preferência nacional. E eu entrava lá. Se não for da caixinha azul, não é Tec-Tec. Picolé Tec-Tec, o picolé da garotada. Bar Bafo da Onça, o melhor tira-gosto de Sete Lagoas, na rua Souza Viana 37. Aí os caras olhavam pra mim e o Denis Menezes, que é uma figura humana fantástica, né? Aí ele virava... Você, garoto, como é que é isso? Ah, rapaz, aí foi uma festa, né? Poxa, tinha 17 anos de idade. E aí, fiquei amigo dos caras, assim, os caras me adotaram, né? O cara do picolé Tec-Tec. E a diferença comercial das vendas, né? Você tava vendendo pro Tec-Tec, o outro tava vendendo pros maiores bancos do Brasil. Frio Bonzão, que já quebrou, inclusive, né? E o Tec-Tec existe até hoje. O picolé existe até hoje. E aí, poxa, uma festa, assim. O futebol era mais light, assim, sim, né? Era mais divertido, de modo geral, em todos os aspectos, né, cara? Todos os aspectos. É verdade, era mais leve, era um pouco mais... Era mais leve, eu ia usar essa palavra. Né? Agora, falando do futebol antigamente, nós não podemos terminar, porque se deixar, a prosa é boa demais a conta, né? Chico vai ter que voltar aqui quantas vezes ele quiser, porque é uma prosa maravilhosa. Mas nós não podemos deixar de falar do momento atual do Atlético. Nós estamos gravando isso hoje, é dia 16 de maio, né? Inclusive, não podemos deixar de falar também a ação que o Atlético fez no último sábado, né? Na Arena MRV, em prol dos irmãos gaúchos pelas chuvas que assolam o Rio Grande do Sul. Que coisa maravilhosa! Capitaneada pelo presidente Sérgio Coelho, Instituto Galo, né, por todas as pessoas do Atlético, pela massa do Galo. Então foi um abraço solidário, humano, fraterno, que eu acho que orgulha todos nós, enquanto mineiros, enquanto atleticanos, enquanto brasileiros. Foi uma coisa sem precedentes, foi muito bonito, foi muito emocionante esse carinho e esse abraço para a turma do Sul. Eu queria que o Chico falasse um pouquinho como é que ele está vendo esse Gabi Milito, né? Ontem, inclusive, teve jogo, foi a primeira derrota do Milito, jogando na Libertadores, perdendo de 2-0 pro Peñarol, né? Mas a gente espera, sabe que o time vem muito bem. E como é que o Chico está vendo o momento atual do time do Atlético e essa ação, esse abraço coletivo, solidário que a massa deu no último sábado. Foi fantástico. Foi fantástico. Realmente foi um gol de placa fora de campo que o Atlético marcou. O Brasil inteiro reconheceu isso. Sensacional. Quanto ao Milito, gente, independentemente do que acontecer daqui para frente, eu já coloco o Milito entre os grandes treinadores do Atlético nos últimos anos, porque ele chegou em cima da hora do Campeonato Mineiro, o Atlético num moral baixo toda a vida, time desorganizado, o Filipão foi um arraso o Filipão, foi assim, o que a diretoria do Atlético errou ao trazer Filipão, ela acertou trazendo o Gabriel Menino. Foi assim... um achado na vida do Atlético. Primeiro que ele arrumou a casa assim, em cima do laço ali e foi campeão mineiro. Né? Segundo que ele botou o Atlético jogando do jeito que a massa do Galo gosta. Agredindo o adversário, partindo para cima, dentro de casa, fora de casa. Não muda o jeito de jogar. A cada jogo ele estuda o adversário, escala um time específico para aquele adversário, adota táticas diferentes. É coisa que jamais você poderia esperar do Filipão. Camarada com 75 anos de idade, campeão de tudo, rico, ele vai ter paciência para estudar o adversário, jogador por jogador. Passa lá para auxiliar, o auxiliar passa para ele. E tava dando o que tava dando no Galo, né? Nada, negócio horroroso. Milito não. Então, para mim, outro detalhe, o Milito tirou o Atlético da tal Hulk dependência, né? O Hulk, gente, tá com 37 anos de idade.
Você não pode querer depender de um jogador nessa idade, por mais que ele se cuide, por mais que ele seja um grande profissional, um grande jogador, o corpo humano tem limites. Sim. Então ele tem poupado o Hulk, tem tirado o Hulk em determinados momentos das partidas, redescobriu o Vargas, né? Ele colocou de novo o Vargas como um jogador muito útil ao Atlético. O Scarpa joga de lateral esquerdo, joga de meia, joga de ponta. Quer dizer, ele descobriu posições ali que o Scarpa tem sido muito útil ao Atlético, e com o Filipão o Scarpa não estava jogando coisa nenhuma. Então, assim, o Milito já fez um grande progresso com o time do Atlético e acredito muito na sequência do trabalho dele. Excelente. Eu acho que passa muito por aí também. Lançando os meninos da base. E recuperando essa turma, né, igual você falou. E é impressionante que desde a hora que ele chegou, né, o time, né, Chico, ele entendia exatamente onde ele estava, pelo que ele estava lutando, como é que a capacidade dele de transmitir isso para os atletas, e os atletas abraçaram a causa rapidamente. Né? E o Atlético realmente mudou da água pro vinho. E tomara que quando esse podcast estiver indo ao ar, o Atlético esteja Lembrei de uma. Nós falamos mais cedo do relaxamento do Cuca no 6-1 pro Cruzeiro e no Mundial lá do Marrocos, né? O oposto do Milito. O Milito, o seguinte, jogador de futebol, momentos antes do jogo, celular, guarda ali, desliga, não quero saber de jogador com celular. Cara, tem que estar focado no jogo. Tem que estar focado no jogo. O cara só pode usar o celular depois que está indo embora para casa. Tá certíssimo, tá certíssimo. Aqueles momentos que antecedem a partida, o cara tem que estar 100% pensando na partida. Já pensou do jeito que isso aqui é? Você recebe mensagem do jeito e tal, aí você é jogador meu aqui, ô Elton. Então, vi sua mulher na Praça 7 com um ali, momentos antes de entrar em campo. Que? Já vai procurar saber. Não sei o quê, não. E, isso acontece, cara. Já pensou? Então, o camarada tá lá e tal, o celular toca, pá. Ou xingamento na própria rede social, às vezes magoa a pessoa. Exatamente. Deixa a pessoa pra baixo, triste. Exatamente. Então, assim, Milito, eu acho mérito do Milito isso, e mostra preocupação com cada adversário. E ainda sobre o Milito, o que eu achei interessante foi que ele, logo na chegada dele, ele buscou estudar a história do Atlético para entender o que... Porque uma coisa é, por exemplo, eu saio daqui e vou treinar o Boca. Eu sei muita coisa sobre o Boca, sei várias coisas sobre o Boca. Porém, eu preciso ter mais contato com aquele clube para pegar e poder fazer alguma coisa, entender a história desse clube. E é aí que entra o trabalho do Milito, que ele fez esse tipo de pesquisa. Ele chegou aqui e sabia quem era o Atlético. O Atlético é um time que já ganhou a Libertadores, que tem títulos brasileiros, que a torcida é apaixonada. Ponto. O que mais? Ele procurou saber o que mais. Então isso é importante. Muito. Foi de uma capacidade muito grande e, de fato, a diretoria agiu também no time certo, a partir do momento que dispensa o Luiz Felipe Scolari e faz a opção pelo Gabi Milito, né, que chega na véspera da final, do primeiro jogo da final do Mineiro de 2024. Isso que o Elton falou, a importância de se conhecer a história do clube, sabe? Isso é fundamental. O Dátalo, o argentino Dátalo, que teve um momento muito legal aqui no Galo, Dátalo um dia comentou comigo, eu já tinha largado o Atlético, foi aqui, naquele bar bacana que você falou aqui do Baltazar. Do Baltazar, aqui em cima na Serra. Um dia tava lá a Adriana Branco, tava lá o Gilberto, que era o presidente da Belotur, a turma nossa na época na prefeitura, e o Dátalo, muito amigo da Adriana, chegou lá batendo papo. Ele falou comigo, Maia, se a diretoria do Atlético soubesse usar isso que a massa tem, essa mística, o jogador chegaria aqui com outro espírito ao entrar em campo. Ele disse que quando ele foi jogar no Boca, todo jogador que vai jogar no Boca, primeira coisa, vem lá o diretor de marketing lá, de comunicação, leva um cara no Museu do Boca, dá uma volta lá no Museu do Boca, lá tem audiovisual, vai ver a torcida, vai ver os craques do passado. Inclusive tem um que jogou no Galo, né? O Valentim. Sim. Né? Museu do Boca, tá lá o Valentim. Namorado da Hilda. Hilda Furacão. Da Hilda Furacão. Então, assim, o jogador sai de lá, eu tô vindo pra um clube que, se eu não suar essa camisa aqui, eu tô fudido. Então, o jogador sai comendo grama. E o Atlético tem esse potencial e me parece que usa muito pouco isso, né? O passado do Galo, de garra, de raça, da torcida, o que a torcida faz do time do povo e de injustiças também.
roubalheiras aquele que já time de 21 entendeu isso. Tanto é que a homenagem do Hulk no jogo contra o Fluminense, é claro que o Reinaldo tem uma história muito grande, mas o gesto que ele faz de Reinaldo no gol contra o Fluminense, o 2-1, a virada, que foi valiosíssima na conquista do título, ela é meio um grito assim: eu sei o que vocês passaram. Que o Reinaldo é o gesto... A representação das injustiças. Né? Das injustiças. E quando o Hulk faz aquilo ali, não era só pro Reinaldo, era para toda aquela geração injustiçada. Exatamente, exatamente. Foi outro que nós vamos pedir pro Chico assinar a camisa aqui. Chegou. Né? Claro que sim, mas o Hulk também, claro, chegou também com todo esse conhecimento e com referência com os grandes ídolos, né? Com o Éder, com Eu seguro para você, o Vitor, com o próprio Reinaldo. E tá aí a assinatura, ó. Que honra, autógrafo, velho. Que honra, rapaz. Ó, a honra, que honra. Absolutamente. Ser jogador de futebol. Absolutamente. Lá. Treinou muito, viu? Treinou. Essa letra horrorosa. Deixa eu mostrar ela aqui. Segura aí, Tá aí, ó. Tá aí o Chico Maia. Tá aí, tá a turma toda aí, né? E o pessoal vai poder concorrer a essa belíssima camisa com a assinatura de grandes personalidades, amigos do esporte que vieram prestigiar aqui o podcast, a segunda temporada, no canal do Bolivar. Então, eu quero agradecer, sinceramente, ao grande Chico Maia, uma referência para mim, deu uma inspiração como advogado, como jornalista. Eu falo, pô, ele é advogado e jornalista, eu já fiz direito, que dia que é um negócio. Mas obrigado, satisfação obrigado. Em recebê-lo aqui. Obrigado a todo mundo aqui, meu querido Bom, Elton. Aqui. Satisfação. Mais uma vez eu tenho o prazer de participar de um programa com o Elton Novaes aqui. Sempre o admirei como repórter, né? Idem. Fazia uma diferença danada lá na Poderosa. Né? E hoje está fazendo diferença lá na Band, e aqui, todo lado. Sim. E é isso que eu queria fazer também, de agradecer ao time, de atender o nosso chamado. Sempre. Porque o nosso Tiago Fernandes, né, que está sempre comigo. Um abraço, Tiagão. Teve algumas questões para falar. Está em São Paulo hoje. Deve estar assinando algum contrato lá. E você, generosamente, falou, não, Bolivar, é o Chico, eu vou lá. E aqui, ó, quero te agradecer. Claro, mas esse nunca falta. Aí só, esse nunca falta. Olha só. Depois nós vamos voltar para tomar uma. Molhar a palavra. Já fica direto, Chico. Já fica direto. Infelizmente não é agora, mas senão não estaria. Exato. Só, obrigado mais uma vez por abrir as portas de casa. Hoje recebendo o grande Chico Maia aqui. E alegria, contando também com a parceria do Elton Novaes, do grande Altinho. Eu estando à disposição, pode chamar que eu venho na hora. Posso falar pra caramba de futebol, de esporte? Jogar o sapo. Sapo na lagoa. O programa é nosso. Voltem sempre, né? E obrigado mesmo. Marcelo Carlos, espero que tenham gostado. E se fugiu algum ruído, é o que eu sempre tenho mania de falar. Estamos aqui na Rua do Ouro, 895, tempo sagrado do torcedor atleticano. Então o bar está aberto, está funcionando, os carros estão passando, é uma rua movimentada. Então tem coisas que fogem ao nosso controle, mas espero que tenham gostado assim como eu gostei. Tá legal? Fique ligado que vem muita gente boa por aí também, né? Então, te espero na próxima. Um abraço forte, fraternal e alvinegro a todos. Abraço. Beleza.